Sobrado do Porto, de Ubatuba. Calma, João. Quando ele falar que sim, aí você já vai, João. Peraí. Pode ir. Ok. Pode ir, João. Bom, vamos estar falando um pouco do Sobrado do Porto, de Ubatuba. Eu vou contar um pouco da história de Ubatuba. Ubatuba ela é considerada um paraíso ecológico e natural do norte paulista. No começo, os índios tupinambás foram os primeiros habitantes da região de Ubatuba. Eles viviam em paz com seus vizinhos de São Vicente, os tupiniquins, até a chegada dos exploradores portugueses e franceses, que lutavam para conseguir o trabalho escravo dos indígenas, com o intuito da colonização. Foram, então, formada a Confederação dos Tamoios, liderada por Cunhambebe, para combater os portugueses. Nessa época, o artilheiro alemão Hausenstein, de passagem por essas terras, se torna prisioneiro dos índios. Tentando controlar a rebeldia dos índios, em 1563, os jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta partem para São Vicente, com destino a essa região conhecida como Aldeia do Iperoígue, com a missão de pacificar os índios através de um tratado de paz. Os tamoios tomaram Anchieta como refém durante 5 meses, e até verem assegurada a paz de Iperoígue, que foi o primeiro tratado de paz aqui firmado nas Américas. Com a paz instalada, os portugueses asseguraram a da região e fundaram Vila Nova da Exaltação a Santa Cruz de Salvador de Ubatuba. Mais tarde, foram formados os engenhos de cana, serraria, forno, olarias, fazendas e pequenas indústrias. Com o porto para escoamento da produção, a cidade começa a prosperar até 1787, quando as embarcações passam a dirigir-se ao Porto de Santos, por ordem do presidente da província de São Paulo. Com isso, Ubatuba entra em uma franca decadência. Isso dura até 1808, quando ocorre a reabertura dos portos e comércios estrangeiros. Recupera-se o porto local e ele passa a ser novamente movimentado por todo o estado, escoando produções do Vale do Paraíba e Minas Gerais. Nesse período de 1855, Ubatuba é levado à cidade e, em 1872, à comarca. Na cidade, erguem-se inúmeros casarões e atestam os fardos recursos dos comerciantes locais. Mais tarde, a maioria deles é demolida em nome do progresso. A cidade entra numa nova crise, com a construção da estrada de ferro de Dom Pedro II, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, desviando as exportações para o porto de Ubatuba. A cidade isola-se novamente e só se recupera em 1952, com a construção da rodovia ligando Ubatuba a Taubaté, a SP-125, e mais tarde a rodovia BR-101, ou a Rio Santos. Hoje, ambas contribuem para alimentar o fluxo turístico da cidade, que chega a receber por volta de 800 mil a 1 milhão de visitantes em cada temporada. Bom, vou falar um pouco sobre a história do Sobrado do Porto, que também é conhecido como Sobradão do Porto ou Casarão do Porto. Bom, o Casarão do Porto ele foi erguido em 1846, próximo ao porto que existia em Ubatuba, que era no Rio Grande. Ele foi erguido por um rico comerciante português, o Manuel Baltazar da Cunha Forte. Foi o primeiro prédio da região a ter 3 pavimentos, sendo o terceiro menor e centralizado na fachada, onde foi um estilo bastante difundido no Brasil na metade do século XIX. O térreo ele era utilizado como armazém, onde se guardavam, negociavam produtos como café, algodão, fumo, cana-de-açúcar e aguardente, que eram produzidos na região, no caso Ubatuba, e em todo o Vale do Paraíba. O segundo pavimento e o terceiro eram utilizados como moradia pela sua família. Pode passar.
Por volta de 1874, Baltazar faleceu, deixando assim o sobradão para uma de suas 6 filhas, que conseguiu manter o prédio mesmo durante a decadência econômica da cidade, que se deu quando houve a transferência do porto de Ubatuba para Santos. Aí a cidade entrou em crise novamente. Em 1890, a família se muda do casarão, vai para o Rio de Janeiro, e o casarão é fechado e abandonado, até 1926, que passou a abrigar o Hotel e Restaurante Budapeste. Pode passar. Em relação aos materiais empregados na construção, as paredes são de alvenaria europeia, sendo o térreo de tijolo e pedra, e o segundo e o terceiro pavimento de taipa de pilão. Pode passar. Visando deixar a obra mais leve, no caso, que é uma técnica caiçara do pau a pique. Pode passar. No interior, na construção, foram usadas vigas mestras, gradis das varandas e portais de pedras provenientes de Portugal. Aqui nas imagens tem o detalhe das grades, que são originais da época, e aqui no interior o teto, que tem bastante detalhe, né? A decoração da parte residencial, esse daqui no caso é o interior da parte da residência, que seria o segundo pavimento. Ficou por conta de artistas franceses, com detalhes ricamente ornamentados em ouro e pó. Pode passar. Isabelle, seu áudio. Agora vai? O sobrado do Porto atualmente está passando por um processo de restauração. O edifício está sendo pintado de acordo com suas cores originais, descoberta após um estudo pictórico. Gente, minha mãe atrapalhou, desculpa. Então, através do estudo pictórico, que mostrou que as partes lisas da fachada e seus ornamentos eram rosados, com a base ocre, e a parte de madeira era verde, em verde. A pintura é a etapa final do atual projeto da conservação e restauro da fachada, que diz respeito à recuperação das fachadas externas, frontal, lateral do edifício, incluindo portas, janelas e pinturas. Pode passar. Aqui tá as imagens da fachada, de como está sendo feita agora a pintura atual, que remete à restauração da pintura original. Pode passar. Vou falar um pouco sobre as plantas agora, né? Que eu tenho aqui o pavimento térreo piso, que tem acesso ao primeiro pavimento piso, escada. Tem também a caixa de elevador, que a gente não sabe se hoje ela está em funcionamento. E tem um acesso do casarão para os fundos, e nos fundos tem os banheiros. E ao lado dos banheiros temos uma escada. Essa escada, ela também dá acesso ao primeiro pavimento piso. Ela fica do lado externo, né? E temos uma escada interna também, que leva ao segundo pavimento piso. E essa escada externa, ela também dá acesso a uma copa, ao primeiro pavimento piso, e consegue ter acesso a dentro do casarão. No segundo pavimento piso, nós temos uma outra escada, um pouco menor, né? Ela tem, se não me engano, um metro de largura.
1,70. E é o acesso do primeiro pavimento para o segundo pavimento piso. O primeiro e o segundo, eles dão acesso a uma sacada também, uma pequena sacada. Na fachada principal, nós temos... Eu estava olhando, fazendo algumas pesquisas, e a Fundarte estava procurando por informações com relação a monumentos que tinham nessa fachada. Elas eram denominadas como 4 estações, que seria verão, inverno, primavera e outono. Só que elas sumiram por volta da década de 80. E temos também o corte, né? Corte AA na horizontal, e temos o corte BB, que seria na vertical. O pé direito do pavimento térreo, ele tem 4 metros, e do primeiro pavimento e do segundo pavimento piso é de 3,60. Pode passar. Patrimônio cultural. O sobrado do Porto foi tombado em 1959 pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Arqueológico e Arquitetônico Nacional, que é o SFAM, também reconhecido pelo CONDEFAT. Desapropriado em 1981 pela Prefeitura Municipal, tornou-se em 1987 a sede administrativa, que é a Fundarte, que é a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. Na década de 80, restauros foram realizados na parte estrutural do prédio, com verbas do Ministério da Cultura, sob supervisão do SFAM de São Paulo. Contato com o IFAM foi retomado em 2001, visando assessoria técnica especializada para emergências da conservação. E, devido ao precário estado de sua estrutura, a Fundarte, em 2005, desocupou a dependência do andar superior do sobradão. E o contato com o IFAM resultou na elaboração de um projeto de completo restauro em 2007. E tendo, em 2009, aprovado o que deu início à captação de recursos para sua execução. E pode passar. Bom, eu vou falar um pouco do patrimônio cultural, né, das festas culturais da cidade. Primeiro, a gente tem aqui a Festa do Divino, que é uma das mais antigas manifestações religiosas do Brasil, que no passado ela era mais respeitada e valorizada, onde os foliões eles estavam às casas dos devotos com violas e caixas, seguindo a bandeira sagrada, né, nesse trajeto. Nos últimos 50 anos, o evento ele vem sofrendo alterações, mas ele não deixa de lado essas manifestações de fé. Só foi acrescentado algumas coisas e algumas alterações foram feitas. O evento, além dele ser religioso, também ele é social, onde existe programações, shows, culinária caiçara e até prêmios também, que é realizado, né, se localiza lá na Praça da Matriz, no centro da cidade. Pode passar. Temos também a festa de São Pedro Pescador, que é o santo padroeiro dos pescadores. E durante a festa, o mastro percorre as ruas e segue para a abertura oficial do evento. Lá onde ele encontra com a imagem de São Pedro, que chega pela procissão de canoas, e então o padre dá a bênção, e aí a festa realmente começa. A partir desse trajeto e da bênção do padre que se dá abertura em toda a programação do evento. Nessa programação do evento, tem concurso de decoração de embarcações, bastante música e cultura que trazem muita alegria para a população local. Pode passar. Temos também o Festival da Cultura Popular Caiçarada. O evento ele tem o objetivo de manter viva a cultura caiçara
com demonstrações de riquezas das culturas regionais. Na programação do evento, existe grupos folclóricos, comidas típicas, os contadores de causo e entre outras manifestações que ocorrem também nesse evento. Algo interessante nessa festa é que os mais antigos, eles apresentam a cultura tradicional à população mais jovem, né? Com o intuito de não perder esse vínculo com as origens caiçara e manter vivo toda essa cultura. No evento, há programações para todo o público, como construção de canoas, de rabecas, que são aqueles instrumentos parecidos com violas, brincadeiras, corridas de canoa, fabricação de farinha de mandioca, artesanato caiçara e várias outras programações também. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico que realizamos lá no local. Nessa imagem aqui, a gente pode perceber que o casarão ele fica localizado bem no centro de Ubatuba, né? Ele fica bem próximo a bairros populosos, que no caso é o Perequiaçu, ligando a ponte do Rio Grande, e também ao Rio Grande, né? O Sobradão ele é palco de vários eventos na cidade de Ubatuba, né? Com festas, a fim de atrair mais turistas, né? Infelizmente, com o tempo, isso foi se perdendo um pouco. E até mesmo nós podemos utilizar para dar função ao edifício mais desses eventos culturais, igual a Kelly estava falando aqui da cidade. Em frente ao casarão, tem uma praça contemplativa, que é essa daqui, também na imagem. E ao entorno tem alguns outros prédios também mais antigos. Esses prédios hoje eles são prédios comerciais, né, edifícios comerciais, e são edifícios que também atraem bastante turista, né, como é o caso da Pousada Tamoios, aqui do lado, e também ao Pistache, que é uma loja muito que vende sorvete e sempre está cheio quando eu passo ali. Infelizmente, elas estão fechadas e quando a gente foi fazer o diagnóstico, não conseguimos colher dados também sobre esses edifícios que ficam em volta do Sobradão. Falando um pouco do entorno imediato, vale ressaltar que o Sobradão ele não tem nenhum tipo de acessibilidade, que eu acho que é até comum desses prédios históricos, né, não ter acessibilidade. E as ruas em volta, até mesmo a praça contemplativa, ela é feita de blocos intertravados, né? E também possui grandes desníveis, que chega até atrair poças d'água. Às vezes você está andando assim, olhando para a lua e você vê que você está pisando numa poça d'água. E a drenagem também ela não é muito boa. Aqui na imagem, como podemos perceber, tipo, a drenagem ela é bem precária também, que também é algo muito comum. Eles, na época que foi construído, eles não se preocupavam com esse tipo de drenagem ou qualquer coisa do tipo, né? A acessibilidade, muito menos. Aqui podemos ver que, tipo, essa imagem mostra clara que essa não é uma acessibilidade, né? Vale ressaltar que a avenida principal ali, que fica muito próximo ao casarão, que é a Avenida Iperuíbe, ela está passando por uma revitalização, que ela está sendo feita, né, foi projetada pelo nosso professor Abud, né? E ela é uma avenida, como eu falei, ela liga ao bairro do Perequiaçu, né? E ela é uma avenida muito movimentada, ela tem muito fluxo durante o dia. E aqui também temos a ponte do Rio Grande, que é essa ponte que fica no final da avenida, que tá liga ao bairro do Perequê. Outra coisa que atrai muitos turistas, além do Pistache, da Pousada, é o mercado de peixe, que fica muito próximo ao Casarão, fica basicamente do lado do Casarão. E outra coisa que atrai alguns turistas também a comprar, até mesmo moradores. Maite, seu áudio.
Ô, carambola. A nossa conclusão, então, é que Ubatuba possui belíssimos aspectos naturais e ela se esforça para manter viva a cultura e a história do seu povo. Mesmo que hoje exista poucas edificações que nos remetem ao passado. O Sobradão do Porto, em fase final de restauração, no caso, é a primeira etapa, está fazendo a primeira etapa da fachada, né? Seria a fachada. Ela está sendo o responsável por isso é o arquiteto Milton Nishida. Ele está tendo o apoio de 21 pessoas, né, para fazer esse restauro. E o casarão é uma destas que se encontra na área central da cidade, possui fácil acesso e de boa visibilidade por estar próximo de uma avenida com grande fluxo, assim como o Enio falou, né? E por ter acesso a pontos comerciais de pescados, também de grande procura pelos moradores e por turistas. Porém, com pontos negativos, devido a frequentes reclamações quanto ao odor, né? Que ali no rio eles lançam os vestígios de peixes e frutos do mar, o que acaba atraindo algumas aves, e dentre elas os urubus. Ali, por incrível que pareça, tem um bar chamado Pato Louco, e ele, de começo, ele trabalhava de vender vara de pesca, essas coisas relacionadas à pescaria mesmo. Só que ele foi mudando e ele virou um bar-restaurante. E por incrível que pareça, dá muito movimento. Ele vive movimentado. Tem ali, se não me engano, surgiu também um bloco que é o do Pato Louco, bloco de carnaval, né? E é uma área assim que às vezes a gente não dá nada, e o dono ali conseguiu mudar um pouco a visão disso, mesmo com aquele odor, né, com aquele cheiro forte, tá sempre movimentado. É incrível. E são pessoas assim que na maioria das vezes são da alta mesmo. E que outro ponto que é muito notável é a falta de acessibilidade no local. Queremos deixar adequado, né, segundo a NBR 9050, que ali o entorno também é muito difícil, assim, né, como o Enio comentou, mostrou, né, a acessibilidade ali é difícil devido ao piso. O próprio casarão em si mesmo, ele, como eu falei, na planta lá, né, tem a questão do elevador, mas a gente não sabe se está em funcionamento ou não. E aqui um ponto que podemos destacar também, que nosso intuito e proposta seguir a linha descrita no livro Política de Preservação do Patrimônio Cultural do Brasil, conforme indicado pelo nosso professor, né, na aula passada, ele esteve explicando isso. Seguiremos adiante com proposta que englobam as 4 diretrizes nacional do patrimônio cultural. Aí, quais seriam essas? A participação social, a reinserção dos bens protegidos, a qualificação do ambiente e a promoção do desenvolvimento local. E com isso a gente está finalizando aqui a nossa apresentação. Isso aí. E aqui um pouco da bibliografia. Tá falando, tá? Ana, onde que eu vejo essa live aí? Oi? Onde que dá para ver? Lá